A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha meditações com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos no mês de abril de 2025 e nesse mês de abril comemoramos a Páscoa. Sabemos que na Páscoa temos a recordação de que Jesus morreu em uma sexta-feira por amor à humanidade. E ele ressuscitou ao terceiro dia e prometeu aos seus discípulos e para todos nós que o seguimos que um dia ele voltará. Ele prometeu Maranata. O que significa Maranata? Significa ora vem, Senhor Jesus. Todo cristão que realmente segue a Jesus fala Maranata, deseja estar com Jesus. Se você é cristão e tem se preocupado demais com as coisas desta terra e tem se esquecido de dizer e proclamar Maranata, é tempo de buscar mais a Deus. Deus deseja que você tenha seu principal anseio em Jesus. Nesse mês de abril, nós temos essa oportunidade de recordar que nós não vivemos nesse mundo para ficarmos nesse mundo. Vivemos nesse mundo para cumprir o propósito de Deus para cada um de nós. Revelar Jesus por meio das nossas palavras, atitudes e ações. O convite ao lermos Lucas capítulo 6 é que você seja realmente um discípulo de Jesus, que você seja verdadeiramente um discípulo dele. O convite é: viva como um verdadeiro discípulo. Vamos ler aqui Lucas capítulo 6. Nós, vivendo como discípulos, é que vamos revelar Jesus para as pessoas à nossa volta. E quando revelamos Jesus para as pessoas à nossa volta, estamos comunicando o amor de Deus. Por que estamos comunicando o amor de Deus? Porque estamos convidando as pessoas para que também recebam Jesus, para que as almas delas não se percam, mas alcancem o reino de Deus. E se amamos o nosso próximo, queremos que eles alcancem o reino de Deus, inclusive os nossos inimigos. Vamos ver isso aqui no capítulo 6. Tudo isso que nós falamos está aqui em Lucas capítulo 6. Que muitas vezes nós somos amigos do mundo e somos bem falados aqui no mundo. Se estamos sendo bem falados nesse mundo, isso está perigoso. Porque o cristão, ele anda num estilo de vida diferente. É um estilo de vida de Jesus. Quando o mundo fala, odeie seu inimigo, o estilo de vida de Jesus é, ame o seu inimigo. Quando o mundo fala, julgue o seu próximo e fale mal a respeito dele, o estilo de vida de Jesus é, preste mais atenção em você mesmo. Limpe os seus olhos antes de poder falar alguma coisa do seu próximo. Quando o estilo do mundo é julgar o próximo, o estilo de Jesus é entender o próximo. Vamos então à leitura. Lucas capítulo 6. E aconteceu que num sábado passou pelas searas e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? Verso 3. E Jesus respondendo lhes disse: nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? 4. Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não lhes era lícito comer, senão só
aos sacerdotes? 5. E dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. 6. E aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão mirrada. 7. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. 8. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. 9. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou mal? Salvar a vida ou matar? Verso 10. E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. 11. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Da leitura desses primeiros 11 versículos, nós vemos que havia uma tradição que existe até hoje entre o povo judeu. Eles guardam o sábado, porque no Antigo Testamento Deus ordenou ao povo judeu que reservasse o sábado como o dia do Senhor. Então, no sábado, eles têm limites em relação à realização de esforços. Por quê? Porque é uma ordem do Senhor que todos descansem no dia do sábado para consagrar este dia apenas para adorar ao Senhor. É tempo de ler a Bíblia, cantar hinos de honra e adoração a Deus, de se reunir em família para conversar a respeito da palavra de Deus e para jejuar, privando-se da alimentação para alimentar-se da palavra de Deus. Então, no sábado, quando alguém começava a caminhar além de um certo número de passos, ou quando começava a fazer esforços como colher e se alimentar, estaria violando o sábado. E aconteceu que Jesus estava passando pelas searas, os seus discípulos estavam com fome, então eles começaram a pegar espigas e esfregar as espigas com as mãos para tirar a casca para poderem se alimentar. Então os fariseus disseram: por que os discípulos estão fazendo isso no sábado? E Jesus trouxe uma resposta. Como os judeus sempre procuram obedecer à lei, e a lei significa a Torá, significa o Antigo Testamento, Jesus traz o texto de 1 Samuel, no capítulo 21, versículos 1 a 6. Lá em 1 Samuel, capítulo 21, versículos 1 a 6, Davi estava fugindo de Saul. Ele chegou em uma cidade que se chamava Nobe, onde estava o sacerdote Aimeleque. Como não tinha comida comum, apenas os pães da proposição, que eram os pães da presença de Deus, que ficavam trocados no altar toda semana, eram trocados toda semana, o Aimeleque, que era o sacerdote, por misericórdia e necessidade extrema, deu aqueles pães da proposição para Davi e para os seus homens. Então, Jesus, quando fala, vocês não leram, aqui no versículo 4, como Davi e seus homens, como ele entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não lhes era lícito comer, senão só os sacerdotes. Quando Jesus diz isso para os fariseus, ele estava dizendo: vocês querem me julgar, mas na própria lei, na nossa própria história, nós temos o rei Davi
que vocês respeitam tanto e que comeu, quando estava com fome extrema, os pães que era do altar, que só os sacerdotes podiam comer em razão da fome extrema. O próprio sacerdote Aimeleque deu os pães da proposição para Davi e seus homens em razão de uma situação extrema. Jesus estava dizendo: vocês não conhecem a lei da misericórdia. Vocês só interpretam a lei pelo julgamento. Vocês julgam os outros sem avaliar a realidade de cada situação. Vocês não avaliam o que realmente estava acontecendo com os meus discípulos, que eles estavam famintos. Então, o justo seria que eles ficassem morrendo de fome? A lei do sábado, que é o de descanso, ela deve ser aplicada quando as pessoas não estão em situação extrema. Se uma pessoa estiver em uma situação extrema, precisando de socorro, você vai ficar de braços cruzados, esperando que a pessoa morra, porque é sábado e você vai dizer assim: hoje é sábado, então eu não vou fazer nada. Deixa a pessoa morrer porque eu não posso dar um certo número de passos. Eu não posso carregar uma pessoa e colocar dentro da ambulância. Eu não posso fazer nada porque hoje é sábado. Jesus estava ensinando qual é o verdadeiro significado da lei. Estava mostrando para eles que já no passado Davi tinha comido os pães do altar, que ele não poderia comer porque ele não era sacerdote, mas porque ele estava com muita fome, o sacerdote Aimeleque deu pão para que ele e os seus homens não morressem de fome. Então ali ele estava valorizando a vida. A vida é mais importante do que guardar o sábado. Jesus estava dizendo: vocês precisam ter vida. Vocês precisam ver a situação para julgarem de forma justa. Então, no versículo 5, Jesus completa: o Filho do Homem, quando Jesus falava o Filho do Homem, ele estava se referindo a ele próprio. Ele estava dizendo: eu sou Deus, mas aqui eu estou como humano. Eu estou como Filho do Homem e eu, aqui na terra, sou o Senhor do sábado. É Senhor até do sábado. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu sou Deus. Eu vim para cumprir uma missão de Deus e explicar o que significa verdadeiramente a palavra. Então fui eu que dei o sábado. Foi o meu Pai, Deus, que deu o sábado. E a verdadeira interpretação do sábado é conciliar essa lei com as outras leis para fazer o bem. Se uma pessoa estiver em risco de vida, você vai abrir uma exceção para preservar a vida. E você não vai desobedecer o sábado, porque você não teve o objetivo de desobedecer o sábado, a lei de guardar o sábado, mas você foi até a pessoa para ajudar aquela pessoa, porque aquela pessoa precisava de ajuda naquele momento. Quando você concilia a lei de guardar o sábado com a lei de fazer o bem ao próximo e amar o próximo, se para que você possa cumprir o amor ao próximo, você precisa realizar um trabalho no sábado, o amor ao próximo deve ser atendido primeiramente porque, colocando as duas leis na balança, a lei do amor ao próximo pesa mais. E nessa mesma linha, quando aconteceu de ter o outro sábado, do versículo 6 ao 11 nós lemos isso, entrou um homem com a mão mirrada na sinagoga. E nós vemos que os fariseus ficavam prestando atenção para ver o que Jesus fazia. E Jesus, sabendo dos pensamentos deles, mandou que o homem da mão mirrada ficasse em pé no meio
para provocar um choque nas pessoas que estavam ali. Então ele pergunta publicamente: no sábado é lícito fazer o bem ou fazer o mal? Então aqueles homens não tinham como responder aquela pergunta. Se eles respondessem que deveria se fazer o bem, eles estariam dando validade para Jesus curar aquele homem. Se eles respondessem que deveriam fazer o mal, eles estariam se condenando. Então eles calaram a boca, porque não queriam se manifestar sobre a lei do sábado. Então Jesus disse: estende a mão, e aquele homem foi curado. Tanto com os discípulos arrancando espigas e comendo no sábado, porque estavam com fome, quanto na cura do homem da mão mirrada, Jesus nos ensina que o verdadeiro discípulo não é aquele que fica prestando atenção nos outros, no que os outros fazem para realizar julgamento a respeito dos outros. Nós aprendemos uma coisa aqui. Estamos numa era digital em que muitos gravam vídeos na internet para combater outros irmãos e ficam falando do outro e do outro e do outro, quando deveriam, como discípulos de Jesus, falar a respeito de Jesus, para converter as almas para Jesus. Porque o verdadeiro discípulo procura atrair as pessoas para Jesus. Não estou falando daqueles vídeos em que se faz a correção, a apologia. Apologia significa a defesa da fé, porque às vezes se levanta um pastor e fala coisas que são contra a Bíblia, explica coisas incorretas, que não são realmente segundo a vontade de Deus. Esses precisam ser combatidos, precisam ser criados vídeos e dizer: os erros estão aqui e aqui e aqui, para instruir o povo de Deus, para que o povo de Deus possa entender quais os caminhos verdadeiros para se seguir a Jesus. Cabe a cada um de nós meditar na palavra para saber o que agrada e o que não agrada a Deus. Agora nós vamos para o versículo 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração. Veja, no versículo 12 nós aprendemos que todo discípulo de Jesus, que deve ser igual a Jesus, nós somos pequenos cristos, porque somos seguidores dele. Aconteceu que naqueles dias ele subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Como está a sua vida de oração? Você tem falado com Deus? Você tem se relacionado com Ele em oração? E a oração da madrugada? Em Provérbios 8:17 está escrito: eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Então, buscar a Deus pela madrugada traz resultados mais rápidos. Versículo 13. E quando já era dia, veja que Jesus passou a noite orando, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Veja que Jesus tinha vários discípulos. Discípulos são seguidores que procuram realizar as mesmas práticas do Mestre. Agora, os apóstolos são mensageiros. Então, Jesus escolheu dentre os seus seguidores, os seus discípulos, 12 apóstolos, 12 pessoas para servirem como mensageiros, para repartirem a mensagem que ele tinha para outras pessoas. Jesus estava escolhendo 12 pessoas para ocuparem um cargo de mais responsabilidade, o cargo de apóstolos. Quais eram esses apóstolos? Esses apóstolos eram Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu. Versículo 15, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote.
Versículo 16, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Veja que Jesus permitiu que Judas Iscariotes, que o trairia, entrasse entre os apóstolos. Isso nos mostra que, mesmo Jesus sabendo que Judas o trairia, Jesus deu a ele uma chance e uma oportunidade de viver com ele durante 3 anos, para que ele tivesse a chance de mudar a sua vida, de mudar a sua forma de pensar, de mudar a sua avareza e amor ao dinheiro. Porque quando Judas andava com Jesus, Jesus estava o tempo todo falando a respeito de não estar ansioso por coisa nenhuma, a respeito de não ajuntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem e nem os ladrões roubam e minam. Mas mesmo assim, Judas o traiu. O que importa destacar é que Jesus, mesmo sabendo que Judas o trairia, deu a ele a chance da sua amizade. Versículo 17. E descendo com eles parou no lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia, e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom. 18. Os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. 19. Toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava a todos. Nesses versículos nós vemos que Jesus era seguido por uma grande multidão, que Jesus, por onde passava, havia manifestação de sinais, de cura e das enfermidades, e demônios eram expulsos. Isso nos traz uma pergunta: o que nós temos feito para receber a mesma graça de Jesus? Jesus disse que aqueles que o seguissem fariam obras maiores do que aquelas que ele fez. Estamos vivendo um tempo em que a igreja tem sentido falta de milagres, em que a igreja tem se questionado a respeito da cessação dos milagres. Alguns até dizem que os milagres de Jesus, eles foram feitos para se manifestar apenas na época em que ele estava na terra, para revelar que ele era o Messias. E depois, nenhum milagre mais deveria acontecer. Essa se chama teoria cessacionista. Ela cessou, os milagres cessaram. Agora, existe uma outra teoria que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, conforme o texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, e que Jesus disse que aquele que crê em mim fará obras maiores do que as que eu faço, que acredita que todos os sinais e maravilhas que foram operados na época de Jesus e por Jesus podem ser replicados, podem ocorrer nas futuras gerações. Nós acreditamos nessa segunda teoria, de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ainda em 2025, nós temos presenciado pessoas que alcançam a graça da cura, da libertação dos vícios, da restauração da saúde, porque Jesus disse em Mateus capítulo 28, versículo 20: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se ele está conosco até a consumação dos séculos, então ele que está conosco é aquele que opera sinais e maravilhas. E como está escrito em Marcos, no capítulo 16, ali a partir do versículo 16, nós lemos que em meu nome vocês podem expulsar demônios. Em meu nome vocês falarão em novas línguas. Em meu nome vocês porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então, em o nome de Jesus, as mesmas obras e maravilhas que ele operou na terra podem ser operadas nesses dias. Mas a pergunta é:
quem está disposto a pagar o preço para orar, jejuar, meditar na palavra e se entregar a Deus para que Ele opere por meio desses seus servos essas obras. Mas aqui nesse tempo, nós lemos aqui, Jesus veio com uma grande multidão, e aí no versículo 20, e levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Versículo 21, Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. 22, Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. 23, Folgai nesse dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam seus pais aos profetas. Nós vemos aqui nesses versículos que Jesus começa a falar sobre o Sermão do Monte. Esse sermão está relatado no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 5, e prossegue nos capítulos 6 a 7. Quando você lê Mateus, capítulos 5, 6 e 7, você tem o Sermão da Montanha, o discurso de Jesus inteiro, organizado em 3 capítulos, nos capítulos 5, 6 e 7. Aqui, Lucas fez apenas um breve relato a respeito do Sermão do Monte. Não está aqui todo o Sermão da Montanha. Quando você compara Lucas capítulo 6, a partir do versículo 20, em relação a Mateus capítulos 5, 6 e 7, você vê claramente que o texto de Mateus é mais completo. Inclusive, sobre as bem-aventuranças, o texto de Mateus apresenta 9 bem-aventuranças. E aqui nós vemos que ele fala de bem menos. Ele fala da primeira, que é aqui no versículo 20, Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Quem são os pobres? Os pobres são aqueles que pedem e sentem que são miseráveis, que precisam verdadeiramente de Deus. A palavra pobre, no original aqui nesse texto, é uma palavra que significa um mendigo com muita fome, implorando que alguém lhe dê comida. Então Jesus está dizendo assim: Bem-aventurados vós, os pobres, vocês que reconhecem que são famintos de Deus e que realmente querem comer porque estão com muita fome, porque querem conhecer a Jesus. Bem-aventurados são esses pobres. E bem-aventurados quer dizer felizes, quer dizer pessoas bem-sucedidas. Então vocês serão bem-sucedidos e vocês serão alegres, vocês serão felizes quando vocês reconhecerem a fome de Deus, porque o vosso é o reino de Deus. Porque Deus vai dar o reino de Deus para quem tem fome do reino de Deus. Versículo 21, quando fala assim: Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Ele está dizendo, se nós temos fome, nós podemos ir a Ele, porque Ele nos ouve e nos dá o alimento. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Chorais aqui são aqueles que muitas vezes sofrem, muitas vezes querem uma resposta de Deus e que estão totalmente mergulhados em seguir a Jesus. Ele fala aqui que vocês são bem-aventurados, porque com vocês que choram, porque vocês haverão de rir. A promessa aqui é que Deus dará o consolo, é que Deus dará o riso, Deus dará o motivo de alegria. Depois no versículo 22, Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos injuriarem. Injuriar é envergonhar a pessoa e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Quando vocês forem xingados por serem cristãos, quando vocês forem humilhados pela fé de vocês, então vocês são bem-aventurados, porque isso prova
que vocês realmente estão seguindo a Jesus. 23. Folgai nesse dia. Em outras palavras, fiquem alegres nesse dia, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Porque assim faziam os pais aos profetas, ele está lembrando o povo que nos tempos antigos, quando Deus enviava um profeta para falar a verdade, os pais antigamente maltratavam os profetas. Então Jesus está dizendo: os profetas que eram homens de Deus foram mal falados. Não fiquem espantados pelo fato de vocês fazerem o bem e quererem falar mal a respeito de vocês. É assim mesmo. Você vai fazer o bem e, mesmo fazendo o bem, vão querer apontar o dedo e acusar você de muitas coisas. E Jesus está dizendo: quando isso acontecer, fique alegre. Deixe as pessoas te acusarem, porque quando elas estiverem te acusando, você vai ter a certeza de que você está realmente sendo um discípulo de Jesus, que você está falando a verdade. Versículo 24. Como aqueles que falam a verdade hoje a respeito do homossexualismo e do lesbianismo, que existe uma pauta muito grande em que as pessoas dizem: seja feliz e faça tudo o que você quiser. Como você que fala: pare de beber e pare de fumar e pare de viver na glutonaria, gastando todo o seu dinheiro com experiências, querendo comer e comer e comer. E muitas pessoas estão com várias doenças, diabetes e obesidade, porque elas não estão cuidando da saúde. Quando você fala isso, eles chamam você de gordófobo. Aquela pessoa que tem gordofobia, que tem crítica em relação às pessoas que são gordas. Ou vão chamar você de preconceituoso em relação aos homossexuais, em relação às lésbicas. Deus não criou homossexuais e lésbicas, ele criou você para ser homem, criou você para ser mulher. E quando você nasceu, já ficou estabelecido para o que Deus lhe criou. Qual o propósito para o qual ele lhe criou? A confusão a respeito dos pensamentos que tem surgido é que gera toda essa confusão que tem existido nesses últimos tempos. Mas quando você prega a verdade e chamam você de preconceituoso, de gordofóbico e de vários nomes, isso mostra que você está seguindo como discípulo de Jesus, defendendo a palavra de Deus. Versículo 24. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. 25. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Aqui nos versículos 24 e 25, Jesus está falando que aqueles que tinham muito dinheiro na terra, mas eram pobres espiritualmente, haveriam de sentir a sua pobreza espiritual e haveriam de sentir fome, lamentar e chorar. Esses dois versículos nos ensinam que muitas pessoas têm muito dinheiro, mas elas vivem depressão e ansiedade quando uma pessoa é muito rica em dinheiro, mas ela não busca riquezas espirituais, que relacionamento com Deus. Ela pode sentir um vazio tão grande que ela pode até mesmo cometer suicídio, porque ela pode não ver propósito e sentido na vida. Então, a riqueza terrena não supre a necessidade da vida espiritual e do relacionamento com Deus. É por isso que muitos filhos de ricos estão internados, envolvidos em drogas e vários vícios, porque foram ensinados a ter satisfação na riqueza terrena e eles não encontram a riqueza espiritual que alimenta a alma. A alma só pode ser alimentada com Jesus. Versículo 26. Ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. O versículo 26 nos dá um alerta. Se você está bem com o mundo,
Todo mundo aplaude o que você fala. Todo mundo aceita bem você. Ninguém faz nenhuma crítica em relação ao que você está defendendo e falando. Então tome cuidado. Pode ser que você não seja um discípulo de Jesus, mas que você seja, na realidade, um discípulo do mundo, que está em concordância com o mundo, seguindo na mesma reta do mundo. Então, cuidado se os maus estão falando bem a teu respeito e aceitando bem a sua presença no meio deles. Versículo 27. Mas a vós que ouvis, ou seja, a vocês que escutam o que eu falo, para com a vontade de cumprir, eu digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. 28. Bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Versículo 29. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. 30. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. 31. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. 32. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. 33. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. 34. E se emprestares àqueles que de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Versículo 35. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai, se nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Então, aqui nos versículos 27 até o versículo 35, nós vemos um desafio. O desafio de amar os nossos inimigos. Amar os nossos inimigos não significa que se ele bater na sua face, você vai dar o outro lado. Não significa isso de maneira nenhuma. Se alguém lhe der um tapa na face, você tem o direito de segurar o braço da pessoa. Você tem o direito de se defender. Você tem o direito de sair de perto e fugir, correr para não sofrer a agressão. Você tem o direito de parar a agressão contra você. Mas amar o inimigo é não ficar com mágoa depois que ele tentou lhe bater. Você se defende e depois você diz: fique calmo. E você não guarda aquele ódio contra a pessoa. Porque tem aquelas pessoas que, depois que alguém tentou bater nelas, a pessoa fala: ah, você tentou me bater, então agora eu vou te espancar. E a pessoa espanca, outras pessoas até matam a pessoa porque elas colocam o ódio no coração. Se você tentou me bater, agora você vai morrer. Então, Jesus disse: não façam assim. Vocês não façam assim com relação aos inimigos de vocês. Quem te ferir numa face, oferece a outra. Oferecer a outra significa oferecer amor. Dizer para a pessoa: você tentou me bater, mas agora é hora de você mudar. Ainda dizer à pessoa que que ela mude o seu caminho. Versículo 36. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então, esse é um outro comportamento de quem é discípulo de Jesus. Ele tem misericórdia. Deus tem misericórdia. Misericórdia significa amar com o coração aquele que é miserável. Misericórdia vem de miseres, que significa miséria, e cordes, que significa coração. Então, misericórdia, quando eu abraço, eu abraço o miserável, o que está na miséria, e trago para perto do meu coração. Então, misericórdia é amar mesmo sabendo que a pessoa não é perfeita, que a pessoa tem coisas erradas. Então Jesus está dizendo: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Ame o seu inimigo, tenha misericórdia dele. Se ele está indo contra você, muitas vezes é porque você está indo bem. E ele fica com raiva, mas a raiva é dele próprio, porque ele não está fazendo a coisa certa enquanto você está. Então ele quer, muitas vezes, até matar você,
destruir você, porque destruindo você, na verdade, ele destrói a imagem de quem denuncia o fracasso dele, do invejoso. 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Então, aqui no versículo 37, nós vemos que Jesus ensina a não julgar o próximo, para nós não sermos julgados, para não condenar o próximo, porque quando condenamos o próximo, certamente que nós temos muitos pecados e nós seremos condenados. Então, soltai e soltar-vos-ão. Quando você se priva de criticar o próximo, de falar mal a respeito dele, você também fica livre de que alguém possa criticar você. Versículo 38. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo. O versículo 38 fala sobre medidas, fala sobre semeadura. Aquilo que você faz, você vai colher. Então, se você for bondoso, se você for generoso e ajudar o próximo, você receberá uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Porque com a mesma medida que vocês medirem, também medirão vocês. Versículo 39. Disse-lhes uma parábola. Pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? 40. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo que for perfeito será como o seu mestre. Nós vemos aqui nesse versículo que, como discípulos de Jesus, nós também seremos perseguidos e passaremos por provação. Versículo 41. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? 42. O como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Nesses dois versículos, nós vemos que Jesus chama atenção para nós prestarmos muita atenção em relação a nós mesmos na presença de Deus. 43. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Aqui, a partir do versículo 43, Jesus está falando a respeito. Versículo 44. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. Versículo 45. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Então, aqui nesses versículos, nós vemos que não devemos julgar o próximo, não devemos falar mal a respeito do próximo. Nós podemos criticar o próximo com a finalidade de edificar o próximo. Então, se eu falo para o meu irmão, você está errado, porque você está fazendo isso, 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 com a finalidade de corrigir e de exortar ele, eu estou falando com uma boa motivação. Estou corrigindo o próximo. Agora, se eu falo com o propósito de realizar o julgamento do próximo, de condenar o próximo, para que eu possa ser considerado melhor, como se eu fosse superior em relação ao próximo, aí eu estou pecando. É muito importante nós termos esse entendimento, porque senão um pastor vai na internet e começa a dizer: na semana passada o pastor tal e o fulano de tal estava ensinando isso, 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 e isso é errado, porque a Bíblia fala assim, assim, assim. E as pessoas começam a julgar esse pastor que está criticando o outro, dizendo: a Bíblia fala que você não pode julgar, não julgueis para que não sejais julgados. Não, a Bíblia fala para não julgar
querendo se colocar como autoridade. Mas nós devemos julgar aquilo que está acontecendo à nossa volta, inclusive o próprio pastor da nossa igreja. Se o pastor da sua igreja sai com uma outra mulher que não é a dele, você não vai julgar? Você deve julgar e dizer: o senhor está errado. O senhor pode ser o meu pastor em muitas coisas, mas agora que o senhor fez isso, o senhor precisa se arrepender e se consertar. Então, quando nós falamos isso para um pastor, nós estamos trazendo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem para julgamento. Então você pode julgar, mas você tem que ver por que você está julgando. Uma coisa é julgar com o propósito de corrigir. Outra coisa é você: ô irmão, deixa eu tirar o argueiro do teu olho. É aquela pessoa que fica o tempo todo vendo o defeito dos outros e não se enxerga. Ela não para ver o cisco que tem no próprio olho, mas ela fica falando mal a respeito de todo mundo. Então, é sobre isso aqui. Não há boa árvore que dê mau fruto, nem árvore que dê bom fruto. O versículo 43 fala que você deve prestar atenção nas obras da pessoa. As obras revelam quem a pessoa é. Se a pessoa frequenta a igreja todos os dias, participa do coral, prega a mensagem, mas quando sai da igreja começa a fumar e a beber e a se prostituir, o que ela faz revela quem ela é. Então, preste atenção no que a pessoa faz. E preste atenção também no que a pessoa fala, porque a boca fala aquilo de que o coração está cheio. Jesus disse isso aqui, né, nesse próprio texto aqui que nós lemos. Está aqui no versículo 45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Agora, a última parte de Lucas capítulo 6 está no versículo 46 até o 49. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Muitas pessoas dizem: eu sou de Cristo, eu sou da igreja A, B, C, D. E você diz: Jesus é meu Senhor, Ele é mesmo teu Senhor? Jesus disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? 47. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, ou seja, e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. 48. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Jesus está dizendo que será muito grande a sua destruição se você não edificar a casa nele, na rocha, e colocar alicerces. Por que será grande a ruína dessa casa? Porque nós temos o céu e temos o inferno. Se não estivermos alicerçados em Cristo, ao morrermos, iremos para o inferno. Essa é uma grande ruína. Essa é a maior de todas as quedas. Então, Jesus morreu na cruz, justamente para perdoar os nossos pecados. Por meio de Jesus, eu posso receber o acesso livre ao Pai, a justificação dos meus pecados e morar com Ele eternamente na glória. Você já aceitou a Jesus? Se não aceitou, faça essa oração. Diga: Jesus, eu te recebo como meu Salvador, reconheço o seu sacrifício na cruz por mim, e eu te recebo como Senhor, porque agora o Senhor é que me dá a lei daquilo que eu devo fazer para chegar até o céu. Me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o fim. Em nome de Jesus, amém. Diga isso porque quando você fizer essa oração, você está dizendo que Jesus é o teu Salvador, que você reconhece o sacrifício dele na cruz e que foi por você.
Quando você diz que Jesus é o teu Senhor, você está dizendo que Jesus agora lidera a sua vida e que você vai seguir os seus mandamentos e vai estudar a Bíblia para poder cumprir esses mandamentos. E você pediu o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que nos orienta e nos mostra a vontade de Deus. E Jesus falou a respeito do Espírito Santo em João capítulo 14, dizendo que ele voltaria para o Pai, mas ele enviaria o Espírito Santo que ensinaria a nós tudo o que devemos saber para poder segui-lo. Então, Lucas, no capítulo 6, nos mostra que devemos viver como verdadeiros discípulos de Jesus para realmente sermos de Jesus. Se nós observarmos os seus mandamentos, ou seja, praticarmos, realmente seremos seus verdadeiros discípulos. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Lembre-se que estamos em abril, é mês de celebração de Páscoa, é mês de relembrar que Jesus morreu, ele deu a vida para que eu e você pudéssemos ter vida nele. Então vale a pena ser um verdadeiro discípulo de Jesus e atrair mais discípulos para o reino de Deus. Deus abençoe a sua vida hoje sempre grandemente. Amém.